Olá, pessoal! Você sabia que a Bíblia guarda um segredo incrível? Entre a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, ele desceu ao Sheol, o mundo dos mortos, e o que ele fez lá é uma das maiores revelações das Escrituras. Durante 3 dias, Jesus realizou uma missão que abalou as estruturas espirituais, derrotou a morte e abriu o caminho para a redenção eterna. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mistério profundo e descobrir o que aconteceu no invisível, enquanto o mundo chorava em silêncio. Se você ama conteúdos que revelam a profundidade da Bíblia, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar. Quando Jesus, pendurado na cruz, exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, conforme Lucas 23:46. Sua morte não foi o fim, mas o início de uma jornada espiritual sem precedentes. Mateus 27:50-53 relata sinais extraordinários. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, rochas se partiram, sepulturas se abriram e muitos santos ressuscitaram. Esses eventos mostram que a morte de Jesus não foi um simples apagar da vida, mas uma travessia que sacudiu o universo. Enquanto seu corpo jazia no sepulcro, envolto em linho e guardado por soldados, sua alma estava ativa, movendo-se com autoridade no mundo espiritual. Mas onde exatamente ele foi? E o que fez lá? Na tradição hebraica, antes da cruz, todos os mortos desciam ao Sheol, um domínio espiritual descrito em Lucas 16:19-31, na parábola do rico e Lázaro. O Sheol não era um lugar único, mas dividido em 2 regiões separadas por um grande abismo. De um lado, o seio de Abraão, um lugar de consolo onde os justos, como Abel, Noé, Abraão, Moisés, Davi e outros, repousavam em paz, aguardando a promessa do Messias. Do outro lado, o lugar de tormento, onde os ímpios enfrentavam sofrimento e separação eterna. Jesus entrou nesse cenário, mas não como um prisioneiro. Ele foi com autoridade, como ele mesmo declarou em João 10:18. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para entregá-la e retomá-la. Essa descida ao Sheol não foi um acidente, mas parte do plano divino, profetizado em Salmo 16:10 e confirmado por Pedro em Atos 2:27-31. Não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus não ficou preso à morte, ele a enfrentou de frente com poder. Enquanto os discípulos choravam e o mundo via apenas silêncio, Jesus estava em missão, abalando as estruturas espirituais do Sheol. Ele realizou 2 ações cruciais que mudaram tudo. Primeiro, Jesus proclamou sua vitória aos espíritos em prisão, como descrito em 1 Pedro 3:18-20. Quem eram esses espíritos? A Bíblia sugere que eram seres não humanos, possivelmente anjos caídos dos dias de Noé, mencionados em Gênesis 6:1-4, Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4. Esses seres que desafiaram a ordem divina foram aprisionados em um nível mais profundo do Sheol, aguardando julgamento. Jesus não foi até eles para oferecer salvação, mas para declarar o triunfo da cruz. Sua proclamação foi um decreto de vitória. A redenção prometida desde o Éden foi cumprida, e a cabeça da serpente foi esmagada. As trevas, que pensaram ter vencido na cruz, agora enfrentavam o rei que as derrotou. A segunda missão de Jesus foi ainda mais gloriosa. No seio de Abraão, os justos aguardavam séculos pela chegada do Messias. Homens e mulheres de fé como Noé, Abraão, Moisés, Davi, Esther, Isaías e Daniel repousavam nesse lugar de consolo, sabendo que algo maior viria. Quando Jesus prometeu ao ladrão na cruz: Hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23:43, ele se referia a esse lugar, não ao céu. Sua chegada marcou o cumprimento das promessas antigas. Como descrito em Efésios 4:8-10, Jesus desceu às partes mais baixas da terra e, ao subir, levou cativo o cativeiro. Isso significa que ele libertou os justos do seio de Abraão, conduzindo-os ao céu em um êxodo espiritual glorioso.
Mateus 27, 52, 53 confirma esse evento, relatando que após a morte de Jesus, sepulturas se abriram e santos ressuscitaram, aparecendo em Jerusalém como sinal visível dessa libertação. Mas a missão de Jesus no Sheol foi além. Ele não apenas libertou os justos, ele enfrentou a própria morte e tomou posse de sua autoridade. Em Apocalipse 1:18, Jesus declara: "Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." Essas chaves representam poder total sobre a morte, que antes estava nas mãos de Satanás, o acusador. Colossenses 2:15 diz que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Hebreus 2:14 e 15 reforça que ele destruiu o poder daquele que dominava a morte, libertando todos que viviam escravizados pelo medo dela. A morte, que desde Gênesis 3 separava a humanidade de Deus, agora se tornava apenas uma passagem para os que creem. Salmo 24, 7 e 10 ecoa esse momento majestoso. "Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória." Jesus entrou no Sheol não como visitante, mas como conquistador. Sua presença abalou as trevas, e onde ele pisava, a luz da justiça invadia. Durante 3 dias, ele cumpriu o que foi profetizado por séculos. O Messias venceria o pecado e dominaria a morte, enfrentando-a em sua própria morada. Esses 3 dias não foram de espera, mas de ação. Enquanto os guardas vigiavam o sepulcro e os discípulos se escondiam em luto, Jesus caminhava pelos corredores invisíveis da eternidade, quebrando cadeias antigas e restaurando o acesso a Deus. Antes de ressuscitar, Jesus realizou um ato final no mundo espiritual. Hebreus 9:12 revela que ele entrou no Santo dos Santos celestial, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. Esse momento selou a reconciliação entre Deus e a humanidade. A cruz, antes um símbolo de sofrimento, tornou-se a ponte que conecta a terra ao céu. Os justos do passado, que aguardavam no seio de Abraão, agora podiam ver o rosto de Deus, não mais por fé, mas em plenitude. Hebreus 11, 39, 40 confirma que esses heróis da fé, embora tenham morrido sem receber a promessa completa, foram aperfeiçoados com a chegada de Jesus. Esse evento mudou tudo. A vitória de Jesus começou no silêncio, antes mesmo do túmulo vazio. Filipenses 2, 9 e 11 proclama que Deus o exaltou soberanamente, e todo joelho se dobrará a ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. A morte não é mais o fim para quem crê, é apenas uma passagem. Paulo, em Filipenses 1:23, expressa isso ao dizer que deseja partir e estar com Cristo, pois o caminho está aberto. O que antes era espera no Sheol, agora é acesso imediato à presença de Deus. Essa jornada de 3 dias é mais do que uma história, é a prova do amor incompreensível de Jesus. Ele não apenas morreu por nós, mas desceu ao mais profundo da existência humana, para garantir que nada nos separe de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, é porque o Espírito Santo está falando com você. Talvez seja a hora de se reconciliar com Jesus ou renovar sua fé. Comente agora: "Eu te aceito, Jesus, como meu Salvador", se você deseja entregar sua vida a Ele, ou escreva "Amém" para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que a morte foi vencida e que a luz brilhou onde havia escuridão. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais conteúdos que transformam vidas. Até a próxima.